Bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre algum tema aleatório que eu quiser. E hoje o tema é sobre uma frase da Clarice Lispector que eu gosto muito e que eu estava pensando muito sobre ela hoje. Eu queria vir refletir sobre ela com vocês e ver o que vocês pensam nos comentários sobre isso, que é a seguinte frase: depois do medo vem o mundo. É uma frase muito legal, porque toda vez que eu ouço essa frase, eu me lembro daqueles momentos da vida em que eu senti muito medo. E sobre como quase sempre o que veio depois deles foi algo muito legal. E isso até que me reconforta um pouco em saber que, tipo, sempre que a gente vai começar algo novo, dá medo mesmo. Mas não tem aquela frase do vai com medo mesmo, né? Faz com medo mesmo. E eu acho que é bem isso, um resumo da nossa vida. Por exemplo, quando eu era mais novo, o meu medo era: ai, será que eu vou conseguir me adaptar a estudar na escola pública? Porque eu vim de uma escola particular e aí eu mudei de cidade e eu tive que estudar numa escola pública. Então meu grande medo era: será que eu vou conseguir me adaptar na escola pública? Porque nas escolas particulares, quem já estudou sabe que eles usam a escola pública como se fosse uma ameaça. Por exemplo, se você não estudar e repetir de ano, a sua mãe vai te colocar na escola pública. E eles faziam um super terrorismo da escola pública. Então eu tinha esse medo de se eu ia me adaptar ou não. E acabou que quando eu comecei a estudar na escola pública, foi um dos períodos mais felizes da minha vida, sabe? Em que eu mais fiz amigos, em que eu mais evoluí como ser humano, em que eu mais descobri coisas novas, aprendi, né, de verdade. E foi maravilhoso e eu não mudaria isso em nada. Eu adorei. Depois que esse medo foi superado, aí eu ganhei um novo medo. O novo medo era: será que eu vou conseguir entrar na ETEC? Né? Passar na ETEC? Nossa, fiquei com esse medo, com esse desespero, se o curso que eu estava escolhendo era o certo para mim ou não. E acabou que eu entrei, acabou que deu certo o curso, apesar de eu acabar tendo não gostado muito do curso. Pelo menos foi um curso onde eu conheci pessoas muito legais, que me deu várias oportunidades legais, né? Então sou muito grato, sim, a esse curso que eu fiz, apesar de não exercê-lo. E aí surge o novo medo, né? Será que eu vou entrar na faculdade, né? Passar no vestibular? Deu certo também. Passei no Unesp, passei em várias outras faculdades boas, né? Hoje tô em outra que também é excelente. E assim, gente, aí agora, hoje em dia, eu acho que o meu medo seria: será que eu vou passar na OAB? Né? Eu tive um outro medo recente depois de entrar na faculdade. Será que eu vou conseguir tirar a carta de habilitação? Tirei esses dias para trás. Então, eu acho que, apesar da gente ficar com medo dessas coisas, de tentar essas conquistas, a gente tem que ir lá e tentar fazer. E foi isso que me inspirou a criar esse canal e vir falar com vocês, porque eu quero muito bater nessa tecla. Apesar de que eu também vou fazer vídeos não reflexivos, não sérios, em que eu não converso esse tipo de coisa com vocês, que eu só tô, sei lá, jogando um joguinho besta ou não sei, falando sobre um tema aleatório e besta. Eu também quero, sempre que eu puder, né, sempre que eu possível, eu já queria fazer isso desde o começo, incentivar vocês a isso, sabe? A buscar fazer coisas que não só te deixem feliz, né? Mas que não prejudiquem os outros, né? Óbvio, porque
Não existe na minha opinião, não existe felicidade verdadeira quando a sua felicidade depende da dor do outro. Isso pra mim não é felicidade verdadeira. Não. Isso pode ser psicopatismo, outras coisas, mas não é, na minha opinião. Mas enfim, é uma discussão longa. Mas o ponto principal que eu queria trazer aqui é a gente pensar sobre, cara, quantas vezes eu deixei de ser quem eu sou, de fazer as coisas que eu gosto de fazer, com medo do que fulano e beltrano vão pensar, ou às vezes nem medo do que os outros vão pensar. Medo da gente não atender às nossas próprias expectativas de nós mesmos, né? Porque muitas vezes a gente pensa, tipo, nossa, eu sou o bambambam. Bam, bam. E aí a gente faz alguma coisa em que a gente não é tão bom e aí a gente percebe que, na verdade, a gente não é tão bambambam bam, bam assim. E a gente tem medo de se provar errado, né? Provar que a gente não é tão bom quanto parece, ou então provar que os outros estão certos e que a gente não é tão bom assim, né? A gente tem esses medos, mas a gente precisa aprender a separar os nossos medos da pessoa que a gente é, né? Eu sei que esse papo tá muito assim de coach ou de psicólogo e eu queria falar assim que eu não sou coach, eu não sou psicólogo. Eu sou só um maluco que gosta de falar com uma câmera e postar para quem quiser ver. Então, assim, não leve as coisas que eu estou falando muito a sério, né? Porque eu não tenho muita propriedade do que eu estou falando. Me encara mais como aquele seu amigo maluco que fala umas coisas meio doidas, entendeu? Não me leva a sério, não. Senão você só vai achar problema. Mas, enfim. Então é isso, sabe? É a gente não se levar tão a sério. Tentar mais coisas, experimentar mais coisas, fazer as coisas mesmo estando com medo e ver no que dá, porque o máximo que pode acontecer é não dar certo. E se não der certo, você continua na mesma. A não ser que seja uma coisa tipo, vou apostar R$1 milhão no tigrinho para ver se dá certo. Aí, obviamente, se der errado, vai dar muito errado. Então, provavelmente não compensa, né? Então a gente tem que ter essa consciência também, né? De não ir se meter em qualquer enrascada, né? Mas o que eu tô falando aqui é que tem certas coisas que só são enrascadas na nossa cabeça. E pra gente separar, né? Entender o que realmente é um risco, que vai colocar a minha vida em risco, as coisas que eu gosto em risco, e uma coisa que é um risco apenas ao meu ego, talvez, né? Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje. Comenta aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre isso, principalmente se você for uma pessoa assim especializada na área, né, ou que estuda esse assunto mais profundamente. Eu ia gostar muito de ver a sua opinião aqui, para colaborar com essa discussão. Eu acho que seria muito legal. E vou reforçar isso. Esse canal aqui não é um canal sério, é um canal em que eu falo as besteiras que eu penso e jogo joguinhos e faço uns vídeos engraçadinhos, e de vez em quando tem vídeos tipo esse que sou eu refletindo sobre uma coisa um pouco mais séria. Então, assim, se você gostou desse vídeo, ótimo, deixa um like, fala que você gostou para eu saber que eu posso fazer mais vídeos assim, que vai ter pessoas interessadas em assistir. Mas não espere que sempre terá esse tipo de vídeo. Vai ter outros vídeos aleatórios, tá? É que o meu canal tá começando, então eu tenho que deixar bem explicadinho as coisas, né? Mas enfim, gente, muito obrigado se você assistiu até aqui. Você é um guerreiro.